Você sabia, minha amiga, meu amigo, que a cidade está ficando sem cor? Por que será que a cidade está ficando sem cor? Será que eu estou falando do tempo, da temperatura? Daqui a pouquinho, o professor neurocientista Ari Brito vai falar com a gente ao vivo aqui, vai entrar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, para falar sobre a falta de cor na cidade. O que será que influencia, por exemplo, um homem e uma mulher na hora da compra do carro? Por que as pessoas têm optado cada vez mais por carros de cores neutras? Isso também está influenciando na nossa cidade? Você já reparou como médico? Você já reparou que a cidade está mais cinza, não? Reparei sim. Reparou? Uhum. Pois é, gente. Olha, cada vez menos cor. E você sabe um dos fatores que acaba influenciando nisso? A venda dos carros coloridos diminuiu nos últimos 30 anos. E olha, gente, a gente vai entender daqui a pouco também o que a falta dessas cores na rua faz no nosso cérebro. Vamos acompanhar. Quem olha assim pode até não perceber, mas as cidades estão ficando cada vez menos coloridas. Quem viveu na época de 1970 ou 80 vai se lembrar dos carros azuis, amarelos, vermelhos e até laranjas. Segundo os dados da Secretaria Nacional de Trânsito, os carros coloridos têm maior custo de produção e também não interessam as montadoras na hora da revenda ou locação. Os fãs de carros antigos vão se lembrar do Fusca Azul, Opala Vermelho e a famosa Brasília Bege. Relíquias que coloriam as cidades e que não são mais vistas com tanta frequência circulando pelas ruas. A partir do final dos anos 1990, o acinzentamento se transformou em uma nova realidade. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que 67% da frota total de carros em junho de 2023 são das cores branca, preta, prata e cinza. Os dados indicam ainda que o percentual de outras cores, como azul, verde, bege e amarela, caíram nos últimos 30 anos. Quem ainda prefere o carro colorido 0 km vai ter que esperar por meses nas concessionárias. Olha, gente, que coisa interessante e curiosa, né? A Andréia Marques, a nossa repórter querida, ela foi até uma loja entender por que as pessoas têm evitado algumas cores nos carros. Vamos acompanhar. Já foi-se o tempo que as cores dos carros eram aquelas mais tradicionais, como branco, preto. Hoje em dia mudou bastante, tem vermelho e muitas outras cores. Mas na hora de escolher é preciso cuidado, porque dependendo do tom do carro, aí fica difícil de passar para frente. Eu tô aqui com o André, que entende tudo sobre carros e vai contar mais pra gente sobre a influência das cores, né? Cores tradicionais já não fazem tanto sucesso assim, mudou bastante de uns anos pra cá, né, André? Tem carro até amarelo. Tem carro de tudo quanto é tipo de cor, né? O sul-americano, como preferência, ele prefere cor mais clara, branco e prata. As cores tradicionais, branco, prata, cinza e preto, são os carros que na hora de uma compra racional, pensando na venda, você vai conseguir ter liquidez no produto de uma maneira mais tranquila. Vende mais rápido. Vende mais rápido. Por exemplo, quando você fala de vermelho, amarelo, você não pode pensar numa Lamborghini se ela não for amarela. Você não pode pensar numa Ferrari se ela não for vermelho. Né? Agora, quando você pensa, por exemplo, em sedã, é um carro que ele pede uma cor mais sóbria, um preto, uma cor mais escura. Isso daí, na hora de você vender o carro, também faz diferença. Obviamente, né, que às vezes o gosto da pessoa é mandatório, era um sonho. Pô, eu queria ter uma Kicks azul, eu queria ter um Jeep laranja. Por que não? Né? Por que não? Obviamente que na hora de vender é um público mais reduzido, mais singular, e você vai com certeza achar aquela pessoa também. Ter um pouco mais de paciência, você vai conseguindo realizar a revenda. Agora as montadoras já entenderam o gosto do cliente também, né? E essa mudança, essa modernidade ao longo dos anos, até das décadas, que a gente pode falar assim, né? E vem investindo em novas paletas. Sem dúvida. Quando você olha para mercados mais maduros, norte-americano, por exemplo,
Quando você para num trânsito, num semáforo, você vai perceber que lá tem carros amarelos, vermelhos, de todos os modelos. Aqui no Brasil, o que a gente mais gosta? Qual é a cor do momento, André? Como eu te disse, né? O sul-americano, ele vai lá branco, prata, cinza e preto, né? São as cores que hoje, quando você pega de 1 a 10, o que vende mais são essas 4 cores. Agora, nós mulheres, a gente se importa com cor, igual cor de roupa, ou a gente gosta mais do que está dentro do carro? Quando você pensa no público feminino, vai muito da questão emocional, do que você quer passar, né? Eu vejo mulheres comprando carros pretos, vejo mulheres comprando carros azuis, amarelos, vermelhos. Tá muito mais ligado a uma compra emocional do que racional. Hoje eu tô muito emocionada, só que eu tô bem tradicional, não no look. Eu escolhi esse pretinho básico aqui. Será que combina comigo? Tô emocionada. Vou terminar aqui, nessa escolha. Hoje eu tô mais assim, conservadora, tá? Até nosso próximo encontro. Vou ficar com esse pretinho básico. Tchau! Pretinho básico, Olha só, eu gostei bastante do carro aí, a Andréia fez bonito. Agora, doutor, ele falou que se for uma Lamborghini, por exemplo, não tem muito sentido se não for amarela. Você aceitaria uma Lamborghini de outra cor? Não, acho que eu insistiria, vou ligar agora, porque eu... Pra encomendar essa. Gostei, tá certo. Ei, Fukuda, o que você acha? Homem realmente tem um gosto diferente das mulheres? Aí a mulher, ele quis dizer que coloca mais emoção na hora da compra do carro? Não sei, pelo menos a minha Ferrari eu comprei vermelha, né? Olha, não vou nem comentar nada, viu, gente? É Ferrari, como é que chama? Lamborghini, só tá faltando Maserati aqui, né, gente? Coisa chique demais. Mas olha, esse acinzentamento todo, pois é, que é a nova era aí das cidades, ele também causa algo no nosso cérebro. A gente vai conversar agora com o neurocientista, o Dr. Ari Brito, que vai falar sobre o impacto das cores ou a falta delas no nosso cérebro. Ari, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer, uma honra participar aí com vocês, né? Uma bancada tão importante. Eu acredito que a reportagem já até falou bastante sobre essa questão da importância das cores, porque uma das coisas que importa hoje em dia é a sensação de pertencimento que as pessoas buscam. Existe uma definição da pirâmide de Maslow, da pirâmide de necessidades, que um cientista desenvolveu a ideia de que a gente primeiro pensa nas nossas necessidades mais primárias e depois vai subindo nas necessidades até chegar o momento de uma necessidade social. Então, assim, se todo mundo começa a comprar um produto mais ou menos igual, a ideia é você comprar aquele produto para se sentir pertencente àquela sociedade. Então, uma coisa vai alavancando a outra. Então, no caso, como o vendedor falou, né, as pessoas estão procurando cada vez mais as cores que ligam a determinados grupos sociais. Então, se por acaso as pessoas estão usando mais sedãs pretos, por exemplo, eu não vou usar um sedã branco, que talvez seja identificado como um carro de serviço. Só que com essa sensação de pertencimento e cada vez mais as cores normalizadas, o caso do cinza, do prata, essas cores acabam trazendo um pouquinho também de uma ligação com inovação. Na psicologia do consumidor, toda vez que a gente quer passar a ideia de tecnologia, de inovação, a gente liga ao aço, ao prata, a essas cores. Então, as cores vermelhas, cores laranjas, amarelas, que são cores que ligam lá no sistema límbico, as nossas emoções. Então, um carro mais afetivo, antigamente as pessoas compravam o carro e falavam, olha, o carro da família, então meu pai tinha um Fusca amarelo, então tinha um Passat vermelho, tal. Essa relação de cor com afeto é muito grande. E hoje em dia as pessoas estão comprando o carro por causa da tecnologia, por causa da inovação e para se sentir perto de um grupo. Então a tendência das cores é cada vez diminuir mais, porque exatamente vai perdendo o valor de mercado, porque não é todo mundo que tem um afeto por aquele seu carro, e aí, portanto, não vai pagar mais caro por isso. Por outro lado, a cidade vai ficando cada vez mais normalizada. Por quê? Porque se está todo mundo usando preto como o pretinho básico dela, cada vez mais as pessoas usam preto. E aí a tendência das cores por uma questão mercadológica, se não existe demanda
para aquela cor, as fábricas vão cada vez produzindo menos. E se uma pessoa quer um produto, seja uma roupa ou um carro daquela cor, vai ter que encomendar e aí vai esperar muito mais tempo e vai pagar muito mais caro. Agora, Ari, já que você explicou isso pra gente, que realmente a cor pode estar ligado hoje, então, não mais a uma emoção, mas sim uma necessidade do eu ter, deste poder. E a falta das cores nas ruas, elas poderiam impactar alguma coisa no nosso cérebro? Impacta porque existe uma área dentro do nosso cérebro que chama de sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. E essa área, ela capta as cores quentes, que a gente chama de cores quentes, que é o vermelho, o laranja, o amarelo. Conforme essas cores vão diminuindo nos ambientes que eu vivo, os ambientes vão ficando mais frios. E aí os meus sentimentos, as minhas reações emocionais vão ficando também cada vez mais precisas, mais racionais. Então, uma tendência de uma pessoa que trabalha no escritório, por exemplo, que ele é todo cinza, é essa pessoa ser muito mais racional e deixar de fora as emoções. No local de trabalho, é até compatível isso, né? Então, olha, vamos fazer um ambiente aqui para as pessoas trabalharem e funcionarem, né, como funcionários, como colaboradores, de forma mais pragmática, mais racional. Conforme você vai para a natureza, vai para o turismo, aí você vê as cores coloridas. Se eu for viajar para o Nordeste ou para o Caribe, lá tem muito mais cor. Por quê? Porque lá eu quero que você sinta as emoções, eu quero que você passe por experiências emocionais. Então, as cores, elas trazem para fora as nossas emoções e a falta delas acaba inibindo as nossas emoções de certa forma. Então, conforme eu vou andando em ambientes cinzas, eu vou ficando cada vez mais cansado, eu vou ficando com a sensação de estresse, o que a gente chama de burnout. Pessoas que trabalham em ambientes muito cinzas, muito frios, essas pessoas têm uma tendência de ter muito mais burnout, de estar muito mais com ansiedade do que as pessoas que vivem em ambientes mais quentes e com um ambiente menos tóxico. A toxicidade está diretamente ligada a essa ditadura da monocromia, das cores únicas. E Ari, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Um estudo revelou que os novos americanos, né, quem nasce nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm tido uma tendência cada vez maior para uma vida solitária. De alguma forma, talvez alguns brasileiros também estivessem nesse processo, já que estão abandonando aí o colorido da nossa cidade? Olha, é bem complexo, né? Primeiro que assim, a cultura americana, lá como por uma questão de clima, a gente tem vários Estados Unidos, né? Você tem Miami, por exemplo, que é mais verão, mais presente, inverno, neve, né? O próprio europeu tem esse problema. Particularmente, eu acho que o Brasil, por ser um país tropical, a gente até tenta, entre aspas, imitar essas tendências e até acaba gerando comportamentos parecidos. Mas aqui vai ser muito difícil porque a gente tem determinadas características que são típicas do brasileiro, como a criatividade, esse bom humor, essas relações interpessoais que são muito calorosas e que são muito coloridas. Quero te agradecer mais uma vez aqui, doutora Ari Brito, por ter conversado conosco ao vivo. Muito obrigada, foi um bate-papo muito legal. Te espero aqui outras vezes. Obrigado, estou à disposição. Um abração. Olha, gente, só que delícia, né? É bom a gente saber que a gente ainda continua sendo um país tropical e, como disse aí o Ari, um Brasil cheio de amor no coração.